Nordeste, tem vários estados menores lá, e que dependem desses repasses. O que eu faria como governador? Uma desoneração tributária monumental. Eu quero atrair as empresas para lá. Eu quero, de fato, fazer, olha, aqui vocês não pagam imposto. É o que os Estados Unidos estão fazendo. Tem estados lá, nos Estados Unidos, que são socialistas, que querem cada vez mais criar mais, beneficiar mais tributos. A alíquota pessoa física é mais de 50%, 54%. E você tem alíquota zero para empresas na Flórida, por exemplo. E o que está acontecendo? Califórnia, Massachusetts, estados socialistas, perdendo centenas de bilhão de dólares com a migração de gente que está pagando muito imposto para estados que cobram menos impostos. Oferecem menos serviços públicos? Sim, oferecem menos serviços públicos. Porque existem serviços privados que ele, com a sua poupança, sua renda, não sendo tributado, ele tem capacidade de pegar um serviço privado. Então essa que é a troca. E você dá essa opção para o seu eleitor, você dá uma opção para o brasileiro. Quando você homogeneiza o modelo tributário só em Brasília, você não dá opção, o cara tem que ir embora do país. Porque não importa o estado que ele vá, ele não tem essa opção. Então, se a gente conseguir ter um modelo mais parecido com o americano, o Brasil deslancha. E os empresários, em vez de ir para o Paraguai, vai para Rondônia. O que sai aqui de São Paulo, porque o nosso governador não está olhando essa questão tributária, não entende nada e tal, e que está perdendo aí os pequenos e médios para o Paraguai, ele deixa de ir para o Paraguai e passa a ir para os estados menores, menos populosos. Então, a oportunidade é gigantesca. Não só de reter os empresários brasileiros, que hoje estão fugindo das áreas mais regulamentadas, e que, na minha opinião, as áreas regulamentadas, isso é um padrão. Tá? Se você for olhar, aonde tem excesso de regulamentação e excesso de tributo, são as áreas mais desenvolvidas. Então você tem lá, Nova York, um polo financeiro, concentrou no século passado, retrasado, a grande revolução têxtil. Tirou o protagonismo da Inglaterra, de toda a Nova Inglaterra. Então você tem, o que aconteceu lá? Regulamentação e tributação. Cresceu lá. Né? Mesma coisa na Califórnia agora. Regulamentação e tributação. Estado riquíssimo. Concentrou várias empresas. Ele não concentrou empresas porque tinha tributação. É agora. Né? Depois de ter acumulado, aí vem a regulamentação e tributação. Detroit, que era o capital do mundial automotivo, tinha 2 milhões de habitantes. Hoje está com 60 mil habitantes. A pergunta é se eles mudaram as regras tributárias, as regras que oneram as empresas. Não mudaram. É o último. Então, quando você chega nesse estágio de... Então, veja a oportunidade que o Estado pequeno tem. É de desregulamentar e de tributar cada vez menos. E IPVA, só de zero IPVA. Zero IPVA. Não tem IPVA no seu Estado. Acabou. Imagina o quanto de carro vai ser vendido lá no seu Estado. Só isso, só com esse tributo. Você inverte o sistema. Em vez do Estado arrecadar, que é o que eu vi nos Estados Unidos. Em vez do Estado, algumas ideias que eu passei para o Zucco, candidato a governador do Rio Grande do Sul. Falei, Zucco, você tem a oportunidade aqui de pensar em Porto Alegre. Porto Alegre devia estar pensando assim, eu quero ser uma Dubai. Quero virar uma Dubai. Como é que eu faço isso? Olha um país que está em frangalhos, mal governado, governadores que olham o Estado. Não, o Estado tem que fazer isso. Deixar os empresários fazer o mercado assumir essas competências. Como é que você atrai o empresariado? Como é que você faz essa revolução? Você não tem tantas alavancas assim, mas as alavancas são boas. Uma delas é que você transforma o sistema tributário hoje, que é arrecadatório, transforma ele, em vez de ser arrecadatório, ele é incentivador. Como? Então, assim, o tributo é esse. Vai pagar tanto de ICMS, tanto de PVA, tanto de quê. Mas, se você fizer um serviço público aqui, se você financiar uma creche, se você financiar aqui uma estrada, se você ajudar a gente a tomar conta do parque público, se você ajudar a gente na coleta de lixo, eu abaixo o seu IPVA para zero, ou abaixo para metade. Então, o sistema tributário é usado como um incentivo para que a própria sociedade faça. E não um modelo arrecadatório para que o Estado faça. Ele vai contratar o funcionário, ele vai fazer a máquina pública, ele vai fazer a saúde, ele vai fazer... Você entendeu a chance que vocês têm? Então é só uma mudança de mentalidade, tem que ter um pouquinho de esforço político, e aí você vai cortando gastos públicos
que de fato são onerosos e viabilizam você ter de fato um Estado muito menor, mantendo o sistema tributário como está, mas ele é usado para fazer incentivos, e aí com isso você consegue fazer uma revolução. E já aconteceu isso no Brasil. Tinha um prefeito do PMDB lá no Rio de Janeiro, e ele me deu assim, dados absurdos. Ele me deu, dizia que, eu vou chutar aqui, eu não me lembro de cabeça, porque faz alguns anos, foi lá quando estava elaborando a proposta. Ele falou, ele é um cara mais ideológico, não lá, um cara pragmático, um cara de mercado, um cara comerciante, um cara que lida com compra e venda, então ele virou prefeito de uma pequena cidade do Rio de Janeiro. E aí eu me lembro que o orçamento dele é nessa ordem, tá? É nessa ordem. Acho que era de 40 milhões de reais, nada, com inadimplência de IPTU, estava batendo 80%, 90%. Ninguém pagava IPTU praticamente, era só uma parcelinha dos que tinham propriedade pagavam. E comércio sumindo, né? Não tinha, totalmente temporário, abria e fechava, não tinha viabilidade. O que ele fez? E desemprego lá em cima. O que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, se você empregar quem mora aqui, que paga IPTU, o seu IPTU é zero. Então as empresas começaram a contratar quem estava desempregado, que morava de fato na região e que pagava IPTU. A inadimplência dele passou de 20% de adimplência, 80% de inadimplência, inverteu completamente, questão de um ano. Só de você ter um efeito assim, minha cidade primeiro, né? Contratar só aqueles, empresas que contratam só aqueles que trabalham e pagam IPTU e têm IPTU pagar, então gerou um mundo de pagamento.